Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Jornada Filosófica. Nós estamos aqui toda semana no YouTube para falar sobre filosofia, não é, Romualdo? Eu sou o Fábio San Juan, professor de História da Arte, artista, e esse aqui é o Romualdo da Cruz Filho, jornalista. Então vamos falar, pessoal, Romualdo, o que nós estamos fazendo aqui, né? O que nós estamos juntos aqui propondo esse diálogo sobre filosofia? Eu acho, Fábio, que de tanta coisa que está acontecendo no mundo, né, e na nossa vida, nas nossas vidas, né, eu acho importante um pouco de reflexão. A reflexão sumiu do campo do dia a dia. Por quê? Ela está presente de forma muito diluída e cheia de ruídos. E esses ruídos, essa diluição, acabam nos levando a desentendimento mais do que a compreensão. Eu acho que o retorno à filosofia, ela é fundamental para estabelecermos novos eixos de equilíbrio e de referências para pensarmos o que está acontecendo na vida, nas nossas vidas, na realidade, e até para que as pessoas falem, olha só, isso é importante mesmo, para que a gente tenha um entendimento das coisas, porque o que existe é o caos. Em termos de pensamento, é puro caos, é pura fragmentação. Há quem diga que essa fragmentação é natural, é contemporânea, faz parte de um processo atual. Eu acho que não. O que há mesmo é muito despreparo, muita falta de compreensão de fundamentos. Mas quando você falou, Romualdo, nós estamos aqui para falar sobre o quê, né? Melhor. Por que você está preocupado com a filosofia? O meu interesse com a filosofia vem de longas datas. Uma que era uma preocupação pessoal. Eu sempre fui muito impertinente de querer entender as coisas. O mundo para mim sempre foi muito mágico. E esse lado mágico não era por sabedoria, não. Era por ignorância. Tudo foi sempre muito mágico? Como assim? Mim, quando você olha para as coisas e não sabe como elas funcionam, você acha que aquilo acontece gratuitamente, uma dádiva, não é? Assim como muitas pessoas hoje acham que dinheiro dá árvore, né? Que vamos fazer isso, fazer aquilo, que nós vamos mudar o mundo. Esquece da fonte geradora de riqueza. Então, essas questões... Mas é mais ou menos assim, tipo que nem criança hoje que fala, você não tem dinheiro, pai? Que nem o meu sinal. Não, usa o cartão de crédito. É como se não tivesse um lugar, se tivesse que pagar, né? Exato. Então essas coisas eram presentes na minha vida, só que não por esse caminho moderno, urbano. Eu era bem mais rural. E mesmo assim havia o encantamento pela burrice, pela ignorância. E eu queria superar isso e fiz de tudo, tanto é que a escola para mim foi um espaço de muita dedicação e a minha limitação intelectual era impressionante, eu ficava impressionado com a minha burrice. Então, mas você já percebeu já desde cedo que precisava alterar alguma coisa? Alterar a forma de explicar, porque para eu entender com mais facilidade, e outra, qual caminho que eu deveria seguir para compreender as coisas. Então, primeira coisa, eu não estou entendendo. Isso. E segunda coisa, eu quero entender. Eu quero entender, mas quem que vai me explicar? E muitas vezes os professores não estavam tanto dando a explicação que eu conseguia, para eu conseguir entender. Não te convencia. Além de tudo, era fragmentado. Né? Você tem aula de matemática, era matemática. Você não sabia exatamente qual a relação daquela matemática com o mundo. Eu tinha aula de geografia e estava aprendendo coisas de outros lugares e não sabia exatamente a dimensão disso. Por isso eu estou dizendo, era uma limitação pessoal. Não estou dizendo que isso não faça parte do processo educacional. Mas essa limitação foi muito grave, ao ponto de gerar essa impertinência e eu ir individualmente atrás de um conhecimento que me desse a resposta de forma mais organizada. E eu fui atrás disso. Na segunda fase, tanto é que acabei entrando na faculdade, com esse esforço danado para compreender um pouco melhor as coisas. Entrei na faculdade, entrei na Universidade Estadual de Londrina, no início dos anos 80, e lá eu me deparo com muitos problemas, se não piores, tão complexos quanto os problemas da minha infância. Você cai na universidade, você entra na universidade e imediatamente você já percebe esses problemas. Olha, assim, chegou ali, sei lá, passou uma semana, falou, opa,
parece que essas inquietações que eu tenho não vai ter resposta desse jeito. Não é exatamente. Por quê? Porque parecia, eles estavam falando sobre algo que não era o meu mundo. Não era o meu mundo. Eu queria entender como as coisas funcionavam, como que o conhecimento poderia ter um valor. Valor em que medida? O conhecimento tem valor em que medida? Para uma criança, para um adolescente, eu entrei com 17 anos na faculdade, eu não sabia exatamente a dimensão do conhecimento. Eu não tinha a grandeza, não tinha a amplitude disso. E isso deixava a gente apavorado. E aí quando você chega na discussão política acadêmica, era um academicismo voltado por uma ideologia monolítica, que eu sempre enfatizo, que era o marxismo. Era o predominante, era um petismo nascente. Então, mas assim, quando você chega nesse ponto, você se depara com a mesma coisa que o Sócrates. Você fala, eu só sei que eu sou muito ignorante. Exato. Eu só sei que eu não sei nada. Isso eu sei. Isso eu sei. E como que eu saí dessa perturbação? Por incrível que pareça, foram por pensadores que não estavam, eu saí por pensadores que não estavam nesse métier acadêmico. Eu gosto de citar a trilogia de pensadores que me influenciaram. Um, Paulo Francis, ele escrevia na Folha nesse período. O segundo, Milor Fernandes, eu acho que ele escrevia na Veja nesse período. E o terceiro era Van Lessa, que estava na BBC de Londres. Esses caras... Ele também escrevia, acho que no Estadão, se eu não me engano. Então, de uma forma poética, irônica, com muita malícia, eles mostravam para mim, olha, você está numa cilada, meu amigo, você caiu num buraco de muita gente problemática que está querendo resolver o mundo e não está entendendo nem como o mundo funciona. Corra na biblioteca, era a dica do Milor Fernandes. Ele tinha uma frase que era brilhante, ele falava assim, o melhor professor é aquele que ensina ao seu aluno o caminho da biblioteca. E eu falei, é isso. Então, a partir daí, eu fui atrás dessa solução para os meus problemas, que não mais só pelo ponto de vista de professores, né, presenciais, mas sim pensadores que estavam nas páginas dos livros. E a terceira impertinência, Fábio, foi quando eu comecei a compreender mesmo a política. Porque quando você sai daquele embrutecimento monolítico do marxismo e cai numa realidade brasileira e vê o jogo de interesses, aquela coisa horrenda que é eu preciso me apropriar do Estado ou ter minha fatia de poder para fazer dinheiro fácil, roubando. Hoje está aí a Lava Jato mostrando como é o processo de espoliação da estrutura do Estado. Você entra em pavor, você fala assim, meu Deus do céu, eu preciso entender isso daí. Mas isso se dá no momento já, assim, vamos dizer, para não sermos acusados de tão parciais assim, já antes do Lula ser presidente. Muito antes, né? Muito antes. O Lula foi presidente no 2002. Eu estou falando de 84. Então nós temos aí o nascedor do Lula. Então a gente acompanhou quando o Lula nasceu e ele foi produzido pelo Golbery de Couto Silva. Isso a gente percebeu, a gente compreendeu o processo gradativamente. E sabia, a minha turma, vou chamar de minha turma, ela já percebia a fraude que era esse pensamento petista. É isso mesmo, era uma fraude, Fábio. E hoje eu confirmo, e quem me conhece daquele tempo já sabia da minha forma de pensar, e que se confirma hoje. Eu achava o pensamento de esquerda revolucionário uma fraude intelectual, mas obviamente que eu não sabia qual caminho seguir. Foi quando eu comecei a ler, e ler bastante, evidentemente. Você começa pela literatura, pelos poetas, e tudo acaba redundando na filosofia, que se tornou uma paixão. Agora eu faço a pergunta, né? Para você, o seu percurso. Bom, eu gosto de falar que eu parti da arte, né? Mas eu gosto de dizer que eu parto do percurso do tio Patinhas até Platão, né? Platão, Aristóteles. Então, da paixão pelo gibi, pela história em quadrinhos, né? Eu acabei chegando à arte, né? Do sonho de ser um cartunista, né? Nós estamos em Piracicaba. Piracicaba é famosa pelo salão de humor. Então eu cresci nesse ambiente em que eu queria ser desenhista de história em quadrinhos, queria ser cartunista. Você tinha ainda na década de 80, que foi que eu desenvolvi, vamos dizer, essa ideia, esse sonho, né?
Você tinha ainda o Pasquim, a turma do Pasquim estava muito forte aqui em Piracicaba, tá, todo ano, né, até hoje, alguns deles ainda vêm todos os anos para cá, e eu vi então esse mundo, né, do cartoon, da história em quadrinhos, e enfim, e através do que me trouxe de muito bom aí, uma coisa que até hoje, né, a minha profissão é ligada à arte ainda, sou professor de História da Arte, professor de arte, enfim, artista também, ilustrador, mas me levou também à leitura. Então, eu cresci numa casa em que havia os gibis, mas havia os livros. E havia o Machado de Assis, né? Acho que o primeiro contato que eu tive com um ponto de vista que saía desse universo mágico que você fala, né? Vivenciado de outra forma por mim, né? Seria esse mundo do gibis, da história em quadrinho. Eu entro no ceticismo machadiano, né? Que até em momentos pessimista, né? Em vários momentos rabugento, né? O Machado de Assis chega a ser rabugento mesmo, né? Coisa do Brás Cubas, né? Do próprio Brás Cubas mesmo, né? Existe um pessimismo ali. Então eu tomo contato com isso. Então eu começo a ver isso, Quincas Borba, exatamente, é quem estava tentando lembrar. E assim por diante, né? Dom Casmurro, enfim, todo esse mundo aí, né? Que vai dizer, nossa, então o ser humano tem muitos defeitos, né? O que fazer com eles, né? Ali existia, lógico, que a questão literária, a contemplação poética disso tudo e uma constatação até de que é assim mesmo, né? Assim, né? Mas existe todo engenho em arte para mostrar isso no Machado de Assis, evidentemente. E daí eu fui caminhando pela via da literatura até chegar no ponto que eu encontro meu gosto pela arte com a questão literária, né? Que eu nunca abandonei, né? Eu sempre fui aquele que gostava muito de ler, né? Então, chegou no momento que eu fui para as artes plásticas, né? Fui para a Unicamp, cheguei num outro momento histórico, mas no mesmo ambiente, imagino, né? O mesmo ambiente acadêmico que você chegou em Londrina, eu chego em 2002, exatamente no ano que o Lula entra como presidente, naquela euforia esquerdista que estão aí a universidade na Unicamp estava aquele momento efervescente, né? Então o DCE, né, Diretório Central Acadêmico, os centros acadêmicos, eles estavam todos assim, nossa, estamos, então agora é a nossa vez, né? E alguns colegas meus, alguns amigos muito queridos até hoje, inclusive o Zé Luiz Bonfim, que está lá na Espanha hoje, principalmente, nós fazemos esse percurso de falar, não, mas não pode ser isso para nós não satisfaz, né? Não explica as coisas da forma como nós sentimos, confrontando a realidade com essa forma de ver as coisas, que é o que era colocado pela universidade, pelo ambiente acadêmico, não bate, né? É muito limitado, inclusive dentro da própria arte, né? Até alguns professores falaram, não, mas e uma inquietação muito nossa, né? E a beleza, né? A questão da beleza, será que a beleza está morta, né? E aí que a gente começa a entrar, fazer a nossa investigação e acaba redundando, chegando na filosofia, né? Filosofia da arte. Filosofia da arte, a estética, né? Então aí a gente vai entrar dentro, vai descobrir esses pensadores da história da arte que vão valorizar isso, né? Como o Gombrich, né? Que escreve a História da Arte, que hoje uma espécie de manual, mas ele tem esse ponto de vista, né? Ele é um clássico no sentido de ser um classicista, né? Ele não vai jogar a arte clássica na lata do lixo, né? Como a arte moderna faz, né? Como os estetas da arte moderna fazem, né? Não, isso tem que ser superado. Não, isso não tem que ser superado, né? Tá bom, a arte moderna existe, a arte contemporânea também, mas para que elas existam não precisa jogar a arte clássica, a arte que prima pelo belo, na lata do lixo,
né? Pelo amor de Deus, não, né? Não, né? O nosso grito de inconformismo era o contrário dos outros. Não se jogue a beleza na lata do lixo, né? Então é por aí que eu acabo chegando à filosofia e toda, né? Até nós nos encontrarmos ou nos reencontrarmos com esse ponto focal da filosofia, né? É interessante você falar essa distorção que há na conduta até das pessoas, ou dos artistas, ou dos pensadores, quando eles querem apontar um novo caminho. Eu acho que a essência do nosso encontro, e isso vai ficar evidente, é mostrar os pontos de deformação, os pontos de manipulação que levaram à redução do homem, à diminuição da capacidade perceptiva do ser humano. Então eu acho que é um registro importante e vai ficar evidente no decorrer desse processo nosso de diálogo, né? Por isso a ideia de jornada filosófica, de diálogo, para seguir um pouco a orientação de Sócrates, de Platão. A coisa do caminhar, né? De você andar junto conversando, né? Como aquelas viagens, né? Que hoje não são tão comuns, mas que você se colocava na estrada conversando com um companheiro de viagem e ficava tecendo as considerações todas, né? Mas retomando até aquela coisa peripatética, né? do Aristóteles, né? Então, você ensinar, você discutir filosofia, você chegar você fazer a investigação da verdade através do diálogo, caminhando. Exato. Porque um vai provocando o outro, fazendo com que o outro reflita sobre aqueles apontamentos, né? Que vão surgindo a partir do próprio diálogo. Exato. E isso que você falou da deformação é importante. E eu coloco mais uma coisa aí, né? E também mostrar, nós também vamos exibir, não exibir no sentido exibicionista, mas mostrar, colocar na mesa um conhecimento, né, que é antigo e é atual, né? Para quê? Para que haja liberdade de escolha. Se não houver o que escolher, você vai ter liberdade como? Se você só tem uma forma de ver as coisas, ou se só tem uma coisa para escolher, você não tem liberdade. Né? Exatamente. E quando a gente vai observando a ideologia, quando a ideologia acaba prevalecendo, certamente já houve a secção, a ruptura, a aniquilação de uma parte do processo de formação, né? E é isso que a gente quer mostrar e recuperar a amplitude do conhecimento humano. Exatamente. Enfim, então, junte-se a nós nessa jornada, né, nesse caminhar, né, nessa caminhada, discutindo tudo, né? Discutindo tudo através da filosofia, a partir da filosofia. Esteja aqui com a gente toda semana. Exato. Eu e o Romualdo estaremos aqui esperando você, para que nós estejamos aqui discutindo filosofia e tudo mais sobre o mundo. Não esqueça aí de curtir o nosso vídeo, compartilhar com as pessoas, chama todo mundo aí que você conhece para a gente entrar nessa jornada juntos, certo? Até a semana que vem, então, obrigado.